pelo menos que eu me recorde. Dito isso, então, eu quero convidar você também a, se possível, assistir a nossa pregação, nosso estudo, que é uma série no culto das 17 horas sobre a mulher no Novo Testamento. Começamos falando sobre a mulher no ministério de Jesus, a mulher no ministério da Igreja Apostólica, e agora hoje tratamos da mulher em Romanos, e no dia 18, já que 11 não teremos, vou tratar da mulher em Corinto. E depois, outras cartas, a chegarmos também a Timóteo. Esse é o propósito de trazer uma teologia bíblica sobre o lugar da mulher no ministério da igreja, na vida da igreja. Eu pretendi, em semana anterior, falar sobre o sucesso. E não fiz. Vou fazer hoje com temor e tremor. Por que eu trago isso? Porque eu penso que nós, como cristãos, devemos pensar segundo o mundo pensa, se o que o mundo pensa está de acordo com a palavra de Deus. E se o que o mundo pensa está em desacordo com a palavra de Deus, nós não temos escolha boa a não ser seguir a palavra de Deus. Mas também sabemos que qualquer afirmativa que é feita, e ela é insistentemente feita, constantemente feita, permanentemente feita, não se pergunta se é ou não verdade, porque se torna verdade. Quando Jesus faz o seu sermão do monte, que está registrado nos capítulos 5, 6, 7, e se alonga em outras circunstâncias nos evangelhos, nós observamos que ele nos propõe um outro modo de viver. E às vezes nós nos imaginamos se aquele outro modo de viver é apenas um modo poético de viver, ou se é um modo real de viver. Será que a proposta de Jesus está mais para a poesia e não para a sociologia? Mais para o desejo e não para a realidade? Sobre isso que nós nos vemos na obrigação de refletir. E o tema, então, do sucesso nos chega. O que é ser bem-sucedido? O que é uma igreja bem-sucedida? O que é uma família bem-sucedida? O que é uma pessoa bem-sucedida? Nós temos um texto muito claro a esse respeito, é o de Marcos 8, 34 a 38, que vou ler, que nos dá, então, o que é que Jesus diz sobre o sucesso. Por isso chamei essa mensagem de o bom sucesso. Nada com relação ao bairro aqui no Rio de Janeiro, nem a um time de futebol, que eu não sei se ainda existe o bairro, sim. Tenho amigos que moram em Bom Sucesso, mas escrevem de outra maneira. Juntaram aí, o M virou N, não é verdade? E aqui é o bom espaço sucesso. Marcos 8, 34 a 38. Depois, chamando a multidão para perto, Jesus ensinou, aspas, quem deseja ser meu seguidor, precisa saber como deve viver. Quem quer ser meu seguidor, tem que, antes de tudo, entender que não terá mais o controle da sua vida, que ficará comigo. Ser meu seguidor implica em sofrimento diário, mas é assim que vale a pena viver. Não adianta uma pessoa ter dinheiro e fama se não sabe para que vive. Vocês
fazem parte de uma geração que não quer crer. Mas quero que saibam que todos aqueles que me seguem terão a honra de ser recebidos por mim quando o mundo acabar e o Deus eterno mostrar que sempre esteve no comando de tudo. A nossa percepção das coisas é sempre necessária e obrigatoriamente uma percepção limitada. Jesus procura ampliar a nossa compreensão para que seja menos limitada. Então, primeiramente, vamos ver a limitação do sucesso na perspectiva comum. Ser bem-sucedido é ter dinheiro mais do que os outros. Porque só ter dinheiro não é sucesso. É ter dinheiro mais que os outros têm. E aí, eu mencionei isso na semana passada, fiz uma breve visita ao site da revista Forbes, revisei agora e já vi que os números foram alterados, vou mencionar, para vermos quem são as pessoas mais ricas do mundo. Aí vai ser colocado então agora esse ranking das pessoas mais ricas do mundo, que tem a ver com ter fama, que é algo mensurável pelo número de seguidores. Então, o ranking, que não vai aparecer porque eu não planejei na verdade, mas outro, o homem mais rico do mundo se chama Bernard Arnault, é um francês. E quando eu escrevi essa mensagem, a fortuna dele estava em 207,8 bilhões de dólares. Mas acabei de revisitar ali, já está em 220. E talvez quando me assentar, já seja um pouco mais, não é verdade? Perto de 1 trilhão de reais. E o que é que o cidadão vende? Ele vende artigos de luxo. Ele vende aquelas famosas, tenho que dizer, né? Bolsas Louis Vuitton. Vende aquelas joias chamadas Tiffany, coisas que só nas vitrines ou na publicidade. Mas é inimaginável. Não é uma fábrica que vende automóveis. Um automóvel custa 150 mil reais, 200 mil reais. Os mais luxuosos devem custar 500, sei lá, 1 milhão de reais. Vende bolsa. Artigo de luxo. Mas que se torna o desejo das pessoas. E é muito curioso, vocês sabem disso, que essas marcas de luxo não são discretas. Elas têm um nome estampado bem grande, o que eu acho absolutamente ridículo. Uma pessoa carregar uma bolsa que tem a marca dessa bolsa quase do tamanho da bolsa. Que na verdade não usa a bolsa, usa a marca. E o Arthur agradece. Está feliz da vida. Este é um aspecto interessante, porque não basta ter dinheiro, tem que ter mais. Eu imagino ele acordando, o Elon Musk acordando, o Antônio Bezos acordando e abrindo o site da Forbes. Perdi 2 bilhões hoje. Houve um episódio com Elon Musk, ele perdeu 23 bilhões num dia. Deve ter arrancado os cabelos. Eu estou ridicularizando de propósito. É de propósito. Porque isso é sucesso. Ao ponto de ter uma revista que se dedica a levantar as fortunas, a divulgar, inclusive, e faz um ranking tempo real. Agora este, agora aquele.
e a disputa ali é imensa. Isso é sucesso na perspectiva do nosso século. Ter sucesso é ser famoso. Eu mencionei isso agora sim, o ranking dos mais famosos. Eu confesso a vocês que a minha ignorância é tão grande, mas eu sou tão feliz na minha ignorância, eu quero que vocês saibam disso. Não fiquem com peninha de mim que eu sou ignorante, porque eu não conheço nenhum desses caras. Eu nunca ouvi falar desses caras. Alguns aqui já ouviram o que eu citei da semana passada. O mais famoso do mundo, o cara que tem mais seguidores juntando todas as redes sociais, desculpe a intimidade, esse tal de Jimmy Donaldson, conhecido como Mr. Beast, tem 312 milhões de seguidores. Eu estou muito feliz, meus irmãos, porque eu consegui 1000 no meu canal no WhatsApp. Tenho 15 mil, quase que isso, no Instagram. Sou um cara famoso, né? Comparo com aquilo dali, eu nem existo. Estou feliz em não existir. Fiquem tranquilos, não tenho pena de mim. O segundo, tem uma mulher, Charli D'Amelio, 213 milhões. Terceiro, nem sei como é que pronuncia, deve ser algo como Olaide Olatune, 112 milhões. O quarto, Jake Paul, 66 milhões. O quinto, Red, deve ser assim que pronuncia, suponho eu, Red James McLovin e Charles Lincoln Neal III, 53 milhões. E a lista vai por aí. Alguns aqui sabem quem são alguns desses aí, estão pessoas antenadas. Eu não sei nenhum desses. Vi que a maioria é boxeador, essas coisas assim. Aí tem o ranking dos mais famosos. Isso é sucesso. Quantas pessoas você tem no seu Instagram? 800? Tenha paciência. Ridículo, só 800. Ou no meu caso, 15 mil, só 15 mil. Ridículo, que pobreza. Porque o critério de julgamento é este. Outro critério é ser rápido. Vencer os adversários. Agora há pouco, nós estamos lidando aí com os aprovados, logo os não aprovados, no Enem, agora no SISU. E aí, de fato, algumas pessoas conseguiram uma pontuação boa para entrar na universidade desejada, outros não conseguiram. São coisas distintas, fazem parte do nosso dia a dia. E todos devemos desejar ser aprovados no Enem, na faculdade que nós escolhemos, por exemplo, nesse contexto que estamos citando agora. Mas, eu me recordo, há muitos anos, quando eu compareci a uma universidade para conferir a lista dos aprovados para o curso de comunicação que eu fiz no FRJ. Era um lugar, não me lembro onde, aqui no centro da cidade, não era bem na universidade, acho que era Sesgan Rio, que publicava lá uma lista. Eu fui lá olhar o meu nome, ver se estava lá o meu nome, e estava lá o meu nome. Mas não estavam os nomes de algumas pessoas que estavam comigo ali, naquele momento. E eu fiquei pensando, me lembro disso, eu tinha uns 20 anos por aí, eu fiquei pensando o seguinte: o meu nome está ali, mas eu não precisei vencer ninguém. Eu não precisei derrotar os meus inimigos. Não são meus inimigos. São pessoas que estudaram mais ou menos do que eu. Alguns tiveram a pontuação maior do que eu, outros menor do que eu. Mas não são meus adversários. Não são meus inimigos.
Estou dizendo essa coisa bastante óbvia, porque nos é incutida, às vezes, desde cedo a ideia que para vencer, nós temos que vencer os outros, derrotar os outros. E até treinamento, como você, numa entrevista de emprego, derrota os outros, que você imagina que vão concorrer com você. Esse sucesso não vale a pena. Nosso sucesso é em nosso favor, não contra os outros. Então, eu quero aqui falar um pouquinho sobre o que é o sucesso espiritualmente entendido. Primeiro, ter sucesso é ser salvo por Jesus. Começamos esse culto, você chegou depois você pode rever na internet. Que segurança sou de Jesus. Você é um salvo por Jesus Cristo? Está seguro da sua vida no presente e no futuro? Você é bem-sucedido. Que adianta ganhar dinheiro, ter fama e não ser salvo? Nada. Nada. Sucesso é salvação. Sucesso é céu garantido. Isso é sucesso. Então eu quero dizer a você que eu sou um cara bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido porque a minha vida não vai terminar. Quando eu morrer, e é provável que isso aconteça, que eu vá morrer, bem provável. Quando eu morrer, a minha vida vai continuar. E nunca mais eu vou morrer. Tem sucesso maior do que este? Tem essa certeza, essa segurança, essa convicção arraigada no meu coração. Eu falo eu, mas você sabe que isso é você também. Você é bem-sucedido? Se você é salvo por Jesus Cristo, você é bem-sucedido. Deus olha para você, como mencionei no culto da manhã, e diz: ah, esse aí é o meu filho querido. Essa aí é minha filha querida. Isso é sucesso. Segundo lugar, ter sucesso é viver segundo um propósito divinamente dado, com fidelidade à vocação. Boa parte das pessoas, eu diria que talvez a maioria, não tem um propósito divinamente dado. Esses ricaços e famosos, nada tenho contra eles, nem os conheço, obviamente, têm propósitos, por isso são ricos. Mas os seus propósitos não são divinamente dados. Não é o propósito de Deus que sejamos ricos, no sentido material. O propósito dele é que a nossa vida proclame a graça de Jesus. Esse é o propósito dele. Ele disse: olha, vocês devem ir para todo mundo, anunciar o evangelho a todas as pessoas, deve batizá-las, deve ensiná-las a crer que estou com elas todos os dias até o final dos séculos. Todos nós temos recebido do Deus eterno esse propósito. E quando nós somos fiéis a esse propósito, nós somos bem-sucedidos. Eu sou bem-sucedido. Porque tudo que eu procuro fazer é para proclamar a graça de Deus. E se tudo aquilo que você faz, não estou falando só de igreja, de coisa de religião, não. Tudo que você faz é para mostrar o grande amor de Deus. Você é bem-sucedido, parabéns. Porque isso dá sentido à nossa vida. Isso faz com que a nossa vida valha a pena, o nosso trabalho vale a pena. O nosso estudo vale a pena.
nossa família vale a pena. Tudo que mais pudermos acrescentar. Terceiro lugar, ter sucesso é colocar as pessoas, não os resultados, em primeiro lugar. Em outras palavras, é amar as pessoas. Quem ama é bem-sucedido. Às vezes, nas empresas, os resultados são uma coisa que importam. Se você, para conseguir o resultado, xingou, tá beleza. Feriu, tá tranquilo. E se você foi ferido, sem problemas. E se você foi xingado, tá ótimo. Alcançou o resultado? 100%. O prêmio é uma nova meta para o próximo mês, maior do que aquela. Angústia, terror. É assim que funciona. Mas Jesus nos diz, não é isso, não. O que importa são as pessoas. Às vezes na igreja nós temos a mesma tensão também, mas sobretudo na igreja, o que importa são as pessoas. Há muitos anos eu pretendia fazer uma coisa na igreja. Há muitos anos, tem mais de 15 anos isso. Uma mudança que eu achava que seria boa para a igreja, dava um bom resultado. Aí conversei com uma pessoa, ela me disse, não concordo, mas eu deixo o que eu estou fazendo e você faz. Essa pessoa fazia isso há 20 anos. Eu digo, não, eu não faço e você continua. Porque as pessoas são mais importantes. Porque nós não podemos trazer para a igreja a lógica, vamos chamar de lá de fora. Nós temos que ser diferentes de modo radical. Nossa lógica tem que ser diferente. Se nós temos empregados na igreja nós temos que pagar melhor que a média lá fora. Porque a média lá fora é muito baixa. É ridícula. É de fome às vezes. Isso que a igreja tem que pensar de modo bem completo e bem global. Sempre pensando que as pessoas, às vezes temos que caminhar um pouco mais lento. Às vezes nós aqui, pastor, temos uma ideia para implantar, mas temos que, às vezes, ir mais lento do que nós gostaríamos. Mas as pessoas são mais importantes. Já mencionei aqui o nosso irmão Marcos Lima, depois tornou-se pastor voluntário aqui em nossa igreja, fez uma pesquisa sobre os afastamentos por razão de saúde mental nos bancos. E o número é muito grande, mas os bancos acham mais barato, mais lucrativo, pagar as pessoas para não trabalhar, ficando em casa, do que conduzir o seu negócio de uma maneira que não adoeça as pessoas. Isso que é sucesso. Aí, ao final de cada trimestre, todos os bancos divulgam os seus relatórios em bilhões. Mas quanta doença causou? Quantos afastamentos provocou? Quantos divórcios gerou? O que importa é o resultado. Mas para o modo como Deus vê as coisas, o importante é o ser humano. Já contei aqui, acho que vale a pena repetir. Reflito pessoalmente sempre sobre isso. Quando fui a uma casa legislativa em nossa cidade, que ia conceder um prêmio de cidadão honorário a uma pessoa bastante
respeitada na cidade, ela me convidou, eu fui. E várias pessoas discursaram em homenagem a ele. E ao final, uma de suas filhas falou: que bom, estou conhecendo meu pai hoje aqui. Que isso aí eu não conheço lá em casa, não. Desse jeito. Ele, quando falou a palavra, ela tem razão. Eu vivi para a empresa, para o trabalho, e me esqueci de vê-las crescer. Disse ele no seu terceiro casamento. Sucesso, é o cara bem sucedido. A que preço? É disso que Jesus fala. Para que você ganhar o mundo inteiro, ser famoso, respeitado? Você não tem o principal. Gostaria de modo mais assertivo, então, pensar bem claramente sobre como nós alcançamos o sucesso. Em 2 Crônicas 31, 21, nós temos um balanço do que foi a vida do rei Ezequias. Diz o texto bíblico: em tudo que o rei Ezequias fez, em todas as áreas da sua vida, ele foi fiel ao Deus eterno e agiu com sinceridade. Por isso foi bem-sucedido. Definição de sucesso: foi fiel ao Deus eterno e agiu com sinceridade. Aqui não está a estratégia dele de guerra, de administração do Estado de Israel. O critério pelo qual ele foi julgado, pelo qual nós somos julgados, é a fidelidade ao nosso Deus. Vocês sabem que, pastor, você tem falado sobre isso, os livros de Samuel, Crônicas e Reis, quando um rei termina o seu período de governança, vem sempre um resumo, um juízo sobre o que ele fez. Uma expressão é: fez o que Deus aprova, ou fez o que Deus reprova. E todos os reis do norte fizeram o que Deus eterno reprovava. Entre esses reprovados tem um que foi um dos maiores reis de Israel, Acabe. Acabe talvez tenha sido o maior rei de Israel do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Mas quando ele é julgado, não pelos homens que o aplaudiam, mas por Deus, a frase era: fez o que o Deus eterno reprova. E o fim dele é trágico, está descrito no próprio texto sagrado. Sucesso é isso. Como se alcança esse sucesso? Primeiro, tenha um sentido de missão. Sucesso é começar, continuar e completar a missão. Se você está realizando a sua missão, você é bem-sucedido. Se você está fazendo primeiramente para Deus e depois para os outros, você é bem-sucedido. Inverteu a lógica, é fracasso. Sentido de missão, isto é aquele propósito que me referi que Deus nos deu. E nós seguimos esse propósito. O nosso propósito não é um autopropósito, é um divino propósito. Ele que diz: é assim que você deve viver. E nós dizemos: é assim que nós queremos viver. Mas eu tenho uma sugestão prática. Visualize e planeje onde você quer chegar. Jesus, quando nós olhamos a história dele, nós vemos alguns momentos muito singulares. Jesus morava em Nazaré. Mas Nazaré era uma cidadezinha de nada. Era uma Guararema do Espírito Santo onde eu nasci. E diz o texto que Jesus deixou Nazaré
e foi para Cafarnaum. Jesus podia continuar vivendo em Nazaré? Podia. Mas Nazaré não era começo nem fim de nada. Nazaré era um nada. Mas Cafarnaum não. Cafarnaum era um porto. Cafarnaum tinha alfândega. Cafarnaum tinha representação do Império Romano. Cafarnaum, as pessoas chegavam e vinham pelo Mar da Galileia. Cafarnaum era uma cidade com uma perspectiva cosmopolita. Jesus visualizou: se eu quero levar o Evangelho da graça de Deus ao mundo, eu tenho que me mudar para Cafarnaum. E foi para Cafarnaum. O apóstolo Paulo, grande estrategista, para usar umas expressões que a gente comumente usa, ele disse: eu preciso ir a Roma pregar o Evangelho. Porque Roma era a capital do mundo, não só do império, era do mundo. Eu preciso pregar o Evangelho em Roma. E você observa que o apóstolo Paulo agia sempre de modo estratégico. E quando era estratégico dele, mas não era de Deus, Deus impedia. Quis tanto ir pregar em tal lugar, mas o Espírito Santo me impediu. Porque era estratégico para ele, mas não era estratégico para o Espírito Santo. Não foi. Ele entendeu e não foi. Citei dois personagens bíblicos aqui, Jesus e Paulo. Sucesso é dizer: o que é que eu quero mesmo? Visualizar onde eu quero e caminhar então até onde eu quero chegar. Isso é sucesso. Mas eu tenho ainda uma sugestão que eu penso que a gente deve tê-la em mente e se aplica a todos. Disponha-se a pagar o preço. Com o cuidado de não arrebentar os seus músculos nem a sua família. Preço é o esforço, a renúncia, o suor, sem, repito, provocar um dano para si mesmo ou para os outros, inclusive a sua família. Esse equilíbrio é importante, mas nós precisamos nos esforçar. Nós temos que renunciar e precisamos suar. Sem isso, nós não conseguimos ser bem-sucedidos. Mesmo que esteja no propósito de Deus, se a nossa parte não for feita, não vai acontecer. E a última é: estude. Estou dizendo isso pensando nos mais jovens. Às vezes, nem sempre o estudo é valorizado. Às vezes, jogar na loteria. Nossa, essa semana uma pessoa só ganhou, sei lá, 70 milhões, 80 milhões, sei lá. Também vou jogar. Por exemplo, uma tentação. Quando tem aquele prêmio da virada do ano que é não sei lá, chega, sei lá, perto do bilhão, filas. Esse é um caminho ínvio. Nosso caminho é estudar. Seja música, seja medicina, seja teologia, seja fisioterapia, seja engenharia, seja economia, seja administração, seja terapia ocupacional. Temos que estudar. Para ter sucesso, nós temos que estudar. Quando a gente vê, por exemplo, só para citar aqui o Bruno, o Maurício, o Adriano, pega os instrumentos, tum-tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum-tum. Aqui, vou lá também. Não adianta eu ir, que não vai sair tum-tum-tum nenhum. Vai sair um tum-tum-tum, mas não vai sair melodia nenhuma. Tem que estudar. Muitas horas por dia. Eu, para pregar um sermão, eu estudo muitas horas por semana. Para fazer agora a paráfrase só de Coríntios, em que Paulo trata da mulher, eu li pelo menos uns 8 livros para escrever uma linha
É isso que eu estou dizendo. Mas vale a pena, gente. É maravilhoso. Mas tem que estudar. Eu destaquei no esforço o estudo, porque nós precisamos, como Brasil, como igreja aqui especificamente, nós precisamos estudar. Nós estamos muito, boa parte de nós, falando em geral da sociedade, muito acomodados, recebendo coisas prontas. Mas aquelas coisas prontas, quando são boas, demandaram muito estudo de quem as preparou. Aquelas bobagens, claro que não. Mas há coisas boas que recebemos. Estudos. Estava lendo recentemente um resumo, não li o livro ainda, pretendo fazê-lo, de um camarada que estuda a cidade de Pompeia, a do dilúvio. E ele procura mostrar como é que era a casa no Império Romano, a partir daquilo que sobrou, porque o que foi preservado é o que foi destruído. O que continuou sem destruição, desapareceu. Mas ali em Pompeia estão preservadas as casas por causa das lavas do vulcão. E ele faz um negócio muito interessante. Ele pega aquelas casas, residências, estuda cômodo por cômodo, onde ficava cada pessoa, qual a função de cada uma, e aplica isso à carta de Paulo aos Romanos, para mostrar o que era a casa. Que quando você vai lendo Romanos, sobretudo o capítulo 16, foi meu tema hoje no culto das 5 horas, você vai observando a casa que está na casa da irmã fulano de tal, ou a igreja que está na casa da irmã fulano de tal, a igreja que está na casa do irmão fulano de tal, a igreja que está... Então ele pega e faz essa transposição. Eu pretendo ler esse livro desse arqueólogo. Como li um de uma mulher que escreve um trabalho muito interessante só sobre o culto à deusa Ártemis ou Diana em Éfeso. Lindo, maravilhoso estudo. Eu aprendi muito lendo aquele livro e me permitiu escrever uma linha na minha paráfrase para entender. Li aquele livro todo e vários outros, como mencionei. Estou só citando esses exemplos para dizer, para valorizar o estudo. O estudo é aquilo que nos abre a porta para o conhecimento. É o conhecimento que nos abre a porta para o sucesso. Eu agora, então, retomo. Sucesso, espiritualmente falando, não materialmente falando, não secularmente falando, é ser salvo por Jesus. Você é bem-sucedido? Tem certeza da sua salvação em Jesus, por Jesus, pela graça de Jesus na cruz? Você é bem-sucedido. Você vive segundo um propósito divinamente revelado. Aquilo que você faz, aquilo que Deus propôs para você. Aquilo que você faz redunda em mais pessoas felizes. Aquilo que você faz redunda em pessoas que amam mais a Deus. Você é feliz. Tem dinheiro? Talvez. Mas o critério de Deus é muito diferente do critério humano. Não que ele abomine o dinheiro. Ele abomina a idolatria do dinheiro. Não o dinheiro. Para ficar bem claro também, não é problema nenhum em ter dinheiro. Mas é ter dinheiro e continue no propósito, que não é ganhar dinheiro. Bem-sucedido é quem coloca as pessoas nos nossos relacionamentos em primeiro lugar. E quando você lê, repetindo-me aqui, o capítulo 16 de Romanos, o grande Paulo, o pensador, o filósofo profundo, o teólogo que nós não alcançamos, ele fala de pessoas. Eu agradeço a fulano, Beltrano, fulana, Beltrana. Tem uma que ele diz assim: Rufo, a sua mãe é uma mãe para mim. As pessoas
Então você pega os capítulos de 1 a 15, alta teologia, que nós temos que estudar muito para alcançar. Quando chega no 16º capítulo, ele fala: obrigado, irmão, obrigado, irmã, obrigado, irmão, obrigado, irmã. 28 nomes, 10 mulheres. As pessoas importam. Isso é ser feliz. Por isso, seja como Ezequiel, como o rei Ezequias. Seja fiel ao Deus eterno e viva com sinceridade, com verdade. Sempre no sentido da missão. Amanhã de manhã você vai para o trabalho. Para quê? Talvez as situações imponham trabalhar num lugar que você nem goste. Mas ali mesmo, naquele trabalho que você não goste, se for o caso, como é que ali você vai desenvolver a sua missão ali ou a partir dali? É isso que dá sentido à vida. A missão. Deseja alcançar, deseja chegar a outros lugares. Visualize onde você quer chegar. Coloque diante de Deus, disponha-se a pagar o preço, se esforce o máximo, sue o máximo, renuncie ao máximo. E Deus seguirá com você pela jornada de sucesso, na perspectiva dele. É isso que realmente importa. Irmãos, vamos cantar uma música agora, Sonda Meu Deus. Mas eu quero só repetir esse ponto. Eu sempre faço a mim mesmo essa pergunta. Eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva? O meu propósito de vida é meu propósito? Ou não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim? Nós temos que nos perguntar. Sabe por quê? É vento. Dinheiro é vento, fama é vento, posição é vento. É vento. O que realmente permanece é essa convicção de que tudo que nós fazemos é para o Deus eterno. Sonda-nos, ó Deus, para que a nossa vida seja coerente com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós dizemos.